Muito comum também que as descrições nas matrículas, elas indicavam apenas as medidas perimetrais. Vejam, a indicação de medidas perimetrais numa descrição de imobiliária, mesmo de imóveis urbanos, ela é uma descrição precária. Precária por quê? Porque você não consegue reproduzir graficamente esse imóvel. Tá? O correto é o quê? O correto é que a descrição seja feita com os azimutes, com os ângulos internos de cada um desses vértices, para que esse imóvel possa ser reproduzido graficamente. É isso que é uma reprodução, é isso que é uma descrição adequada de um imóvel. Tá? No caso dos imóveis rurais, nós temos uma exigência ainda maior, né, que nós vimos que é o georreferenciamento, que é uma técnica muito mais precisa. Mas mesmo nos imóveis urbanos, não se deve descrever imóveis apenas com as medidas perimetrais de área. Tá? Devem ser inseridos o quê? Os azimutes, os ângulos internos, tá? Os ângulos de deflexão. E desde que, isso é importante, eu chamo a atenção, essas alterações sempre são possíveis de ser feitas de forma simples, unilateral, desde que não haja alteração de medidas perimetrais. Tá? É isso que importa. Muitos utilizam a retificação complexa como sinônimo de retificação de área. Não é correto. Tá? Não é correto. A retificação de área ela pode ser feita de forma simples, desde que não altere as medidas perimetrais. Tá? A variável aqui importante para a retificação complexa, o que vai diferenciar uma retificação complexa de uma retificação simples, não é a eventual diferença de área, e sim diferença de qualquer medida perimetral. Tá? Havendo diferença de medida perimetral, há necessidade, quando nós temos inclusão de medida perimetral, mais ainda, né? A necessidade de uma retificação complexa. Tá? Alteração de qualquer medida perimetral. A área se mantém a mesma, retificação complexa. Não altera as medidas perimetrais, mas a alteração de área pode ser feita por retificação simples. Foi apenas um erro, tá, na descrição daquele imóvel, porque aquele imóvel ele pode ser descrito graficamente. Tá? Então calculou-se de forma equivocada aquela área. A área, na realidade, é de tanto, né? E eu adotei a prática, né, de conferir, eu tenho um programa, tá, que ele confere todas essas descrições, tá? Todas essas descrições. Por quê? Porque a responsabilidade pela abertura de matrícula é do oficial registrador, tá? E até um pouco tempo atrás não era incomum que os profissionais encarregados das plantas, principalmente em parcelamento de solo, fizessem contas de chegada, tá? Contas de chegada. O que eu chamo de contas de chegada? Contas de chegada é aquela planta em que ele descreve os lotes, né? Mas a área remanescente, que geralmente tem loteamentos, em desmembramentos, eles faziam simplesmente uma conta de chegada entre o constante da matrícula, né, e a diferença daqueles lotes. Né? Por quê? Para não fazer uma retificação de área prévia, né? Uma retificação complexa prévia. Tá? Então, por isso, né, porque eu percebia, né, que efetivamente eu passei a medir, né, porque eu comecei a desconfiar, passei a medir ali as áreas remanescentes dos parcelamentos de solo e sempre diferenças brutais. Né, por quê? Porque eles descreviam as perimetrais corretamente, mas a área era sempre a conta de chegada, né? Ou seja, eu tive que fazer com que os profissionais, fiz uma reunião lá, para que eles vissem que eles estavam cometendo, na verdade, um crime, né, de falsidade ideológica. Né? Eles declaravam que havia aquela área, a área remanescente, quando eles sabiam que aquela área não era verdadeira. Né? Entenderam? Por quê? Porque eles queriam poupar o cliente, né, de fazer um procedimento prévio de retificação complexa. Tá? Entenderam? Mas quando os senhores exercerem atividade, os senhores vão vivenciar na prática isso. Alteração que resulte de mero cálculo matemático, tá? Isso é possível também.
Isso é possível também. Agora, desde que haja angulação, tá? Tive recentemente um caso lá que na realidade, o interessado veio lá questionar, né, por que aquele imóvel ele tinha de frente e fundos determinada medida perimetral, não é? E dos lados outra, e fazendo a multiplicação não se chegava, né, no mesmo número, né? Porque é claro, né, que esse número só será alcançado se você tiver ângulos retos, né? Porque qualquer outra conformação, a área vai ser inferior, né? Inferior. Então você tem que o quê? Incluir as angulações para poder efetivamente dizer qual que é a área, né? A letra F do artigo 213, ela também fala em linha divisória do imóvel confrontante, tá? E muitos oficiais registradores, eles fazem essa averbação no imóvel confrontante. Eu não tenho feito, porque isso acaba, muitas vezes, complicando, tá? Por quê? Porque é uma descrição que está fechada no imóvel confrontante, muitas vezes, com aquela alteração, ela não fechará mais, né? Então, é um pouco complicado você alterar, né, a linha divisória confrontante, principalmente, né, embora ele tenha assinado ali a retificação complexa do seu confrontante, né, essa alteração unilateral eu não entendo de bom alvitre fazer, embora muitos oficiais façam baseado no 213.1F, tá? Dados de qualificação pessoal também, ou seja, a especialidade subjetiva também pode ser retificada por meio do procedimento do 213.1, tá? O procedimento de retificação simples, tá? Agora, a grande coqueluche de toda essa modificação é exatamente o 213.2, né? 213.2 que nós temos o quê? Nós temos a retificação complexa. Retificação complexa, tá? Retificação complexa que vai depender do quê? Que vai depender de todo um levantamento planimétrico, tá? Com plantas, com medida com todas as medidas perimetrais, feitas por profissional habilitado, tá? Importante fazer a distinção que, embora no 213.1 havia a possibilidade de retificação de ofício, no 213, inciso 2, a retificação complexa, ela jamais será feita de ofício, tá? Apenas repetindo o que eu já adiantei, na retificação complexa, o que importa, o dado relevante, é a alteração da medida perimetral. Assim, se não houver alteração da medida perimetral, é irrelevante que haja eventual alteração de área, tá? Ou seja, pode ser feita a retificação simples quando houver retificação de área, desde que não haja qualquer alteração nas medidas perimetrais. E isso é facilmente constatável por meio da apuração da área, né? Que deverá, obviamente, conter todas as angulações, né? Vejam, quando eu assumi há 10 anos, pessoal, era muito comum que os registradores barrassem essas retificações complexas quando houvesse alteração expressiva da área, tá? Muitos utilizavam percentuais de 5%, outros de 10%, aí variava conforme o oficial, tá? Eu até passei a adotar no início, né, esse entendimento, né, por uma espécie de segurança jurídica, mas sem uma base legal, tá? Com base num princípio, né, da segurança jurídica, tá? Porque realmente, muitas vezes, as diferenças de área são expressivas, tá? O STJ ele já firmou o entendimento de que essas alterações de área, independentemente da quantidade, a maior ou a menor, elas podem ser realizadas, né, desde que os confrontantes concordem. Então, existe posicionamento já pacificado no STJ com relação a isso, tá? Então, a partir dessa decisão, desse recurso especial, eu passei a admitir
quaisquer variações diárias. Tá? É claro que é feito todo um levantamento do histórico daquela matrícula, tá? Porque muitas vezes essa retificação complexa ela pode ser utilizada para alienações sem o devido processo legal. Tá? O proprietário resolve vender para um vizinho uma parte do imóvel dele, né? O vizinho concorda com aquela retificação, depois o